A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E estou aqui mais uma vez para levar a nossa porção bíblica. Hoje a nossa porção bíblica ela se encontra no livro de Gálatas e no capítulo 2, nos versículos do 4 ao 6 e o 13 e o 14. Amém? O livro de Gálatas é uma epístola, é uma carta de Paulo aos Gálatas. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é o nosso alimento espiritual e ela nos ensina a conhecer qual é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter cuidado com o nosso testemunho, porque o nosso testemunho, ele fala antes da nossa pregação. Então, nós não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus, não adianta nós conhecer a palavra de Deus, ler todos os dias, se nós não praticar também a palavra de Deus. Amém? Então, aqui nessa carta, Paulo nos mostra a preocupação dele aqui com os outros irmãos dele, os irmãos em Cristo. E nós vamos aqui para o capítulo 2, versículo 4, onde diz assim: E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a expiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E no versículo 13, ele diz: E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui nós vimos que Paulo, ele percebeu que entrou algumas pessoas, uns falsos irmãos, que ele fala aqui no versículo 4, uns falsos irmãos que se tinham entremetido ali no meio deles. E ali no momento que aqueles irmãos entraram ali, Paulo não conhecia, né? E como Deus, ele não julga pela aparência, Paulo ficou ali só observando e pensando que parecia ser alguma coisa, mas nada me comunicaram, né? Ele fala aqui no versículo 6, pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então não tinham comunicado a Paulo, não disseram se serviam ao mesmo Deus, se pregavam o mesmo Cristo, né? Se tinham aceitado a Jesus Cristo. E ali Paulo ficou observando aqueles irmãos ali no meio, ali diferente, né, dos outros. E Paulo ficou ali observando e, por enquanto, só observando sem falar nada. E
Se nós voltarmos aqui ao versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas, nós já estamos no capítulo 2, é só voltar no capítulo 1 e no versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo aqui, ele vem a nos dizer, o que eu quero é a aprovação de Deus. Se eu quisesse agradar a pessoas, certamente não seria servo de Cristo. Então, aqui Paulo, como é uma pessoa da mente mais aberta, né? Paulo ali, ele se preocupava também com os outros irmãos em Cristo. E aqui no versículo 13 do capítulo 2, Paulo disse, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então aqui, naquele momento que entraram aqueles irmãos ali, Barnabé, ao invés de falar do evangelho de Cristo àqueles irmãos ali que entraram, não, esses outros irmãos, esses falsos irmãos, aqui diz que dissimulavam, no versículo 13, e de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E no versículo 14, Paulo diz, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vem a nos ensinar hoje, aqui com essa palavra, que se nós somos servos de Cristo, então aonde nós estivermos, pessoas que Deus colocar perto de nós, é para nós anunciar o Evangelho de Cristo e é para nós sermos influência para outras pessoas. Nós devemos ser igreja no mundo e não o mundo dentro da igreja. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então nós não tem como nós escondermos de Deus. Então só adianta nós sermos servos de Cristo se nós for em qualquer lugar, na igreja e fora da igreja, em qualquer lugar. Então Deus, ele coloca pessoas ao seu lado, no ambiente de trabalho, aonde você trabalha ou aonde você estuda. Deus coloca pessoas ao seu lado para você evangelizar, para você influenciar, trazer essas pessoas para Cristo. Mas nós precisamos vigiar nessa parte do nosso testemunho. Aqui, Barnabé e Pedro se deixaram levar pela dissimulação daqueles irmãos. É o mesmo aqui que nós vemos no Salmo 1, aonde diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Então, meus irmãos, em Amós capítulo 3, versículo 3, diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo? E tem um ditado popular que diz: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Então, meus irmãos, se você começar a andar junto com pessoas que andam erradas, com pessoas que andam ao contrário do que ensina a palavra de Deus, então, se você anda nos caminhos deles, você, como diz o versículo 1 do Salmo 1, anda segundo o conselho dos ímpios, né? Se detém e se assenta na roda dos escarnecedores, então, se você anda segundo o conselho dos ímpios, se você para no caminho dos ímpios, dos pecadores, e se assenta na roda dos escarnecedores, daqui a pouco, sem perceber, você já está igual a eles. Então, temos que ter esse cuidado. Aqui, graças a Deus, Paulo, ele se preocupou com esses irmãos dele aqui, né, com Barnabé e Pedro, e abriu o olho dele. Disse, aqui no versículo 14, disse a Pedro na presença, ele diz: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, como que você quer trazer alguém para Cristo se você não vive conforme a palavra de Deus? Se basta afastar da presença dos irmãos da igreja, se afastar da igreja, se você é uma pessoa dentro da igreja, fora da igreja, outra pessoa diferente. Não pode, porque Deus, aonde você estiver, Deus, Ele está vendo. Não tem como escondermos de Deus. Então nós devemos nos entregar inteiramente, 100% ao nosso Senhor e servir de testemunha. E no livro de Coríntios, Paulo ainda vem a nos dizer aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 33 e no 34, diz assim, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não se engane, meus irmãos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E ainda no versículo 34, Paulo diz: vigiai, justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E Paulo ainda diz: digo para vergonha vossa. Então, meus irmãos, que nós venhamos ficar com mais esse ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele açoita aqueles que Ele ama. Então, feliz daquele que é ensinado, que é disciplinado pela palavra de Deus. Amém? Então, que Deus venha nos abençoar a cada dia, que Deus venha nos proteger a cada dia e que Deus nos ensine a cada dia a viver na presença dEle, a andar de acordo com a palavra dEle, a estar no centro da vontade de Deus. Amém?